Muito bem, pessoal. Apenas 2 dias atrás, na Praça Trafalgar, de 3 a 5 mil pessoas se reuniram em uma demonstração de força e rezaram. Deem uma olhada nisso. Sadiq Khan também está rezando lá. Depois, fez um discurso patético dizendo que somos forçados a esconder nossa identidade muçulmana. Olhem para nós, estamos na Praça Trafalgar. Parem-nos se conseguirem. Algumas pessoas estão estimando o número entre 3 mil e 5 mil pessoas. Então isso não passou despercebido, pessoal. E parece que o Reino Unido agora está começando a reagir, porque esse deputado conservador, Nick Timothy, disse que muitos são educados demais para dizer isso. Mas a oração ritual em massa em locais públicos é um ato de dominação. Com certeza. É o que tentamos dizer. Fico feliz que mais pessoas estejam usando essa linguagem. Isso não tem relação com espiritualidade ou pessoas praticando sua religião em paz. Por que precisam fazer isso diante do mundo todo em nossos famosos pontos turísticos? Por quê? Eu digo a vocês, é muito simples. É como se dissessem, estamos aqui. Nem sou eu que digo, os próprios muçulmanos falam isso. O chamado para a oração, ao afirmar que só Alá é Deus e Maomé seu mensageiro em local público, é uma declaração de domínio, dizendo que outras religiões são falsas e a nossa é a verdadeira. Desculpa, por isso acredito que mais cristãos devem se posicionar e deixar o pacifismo. Você precisa se manifestar e dizer, isso não é aceitável para nós. Façam esses rituais nas mesquitas se quiserem. Acho que deveríamos reduzir bastante o número delas, mas tudo bem, vamos por aí. Proíbam orações públicas. Façam isso nas mesquitas ou em casa. Mas se ouvirmos Allahu Akbar, você pega 10 anos de prisão e ao sair perde a cidadania. Talvez precisemos achar outra ilha para despejar essas pessoas, caso não possam retornar aos países de origem. E dado o repúdio explícito ao cristianismo, e não é só ao cristianismo, ao hinduísmo também. Vou falar sobre isso em um momento. Eles certamente não pertencem às nossas igrejas ou catedrais. Sabe por que escolhem rezar nelas de novo? É uma demonstração de dominação. Nós estamos aqui para ficar e vamos fazer vocês serem extintos. É uma declaração, eu já mostrei esses vídeos muitas vezes antes. Faça parte do Islã e nós não vamos parar até que ele entre em cada lar. Então quero que vocês repitam comigo. Quero ouvir isso em cada distrito. Deve tremer. Brooklyn deve ouvir. O Bronx deve ouvir. Queens deve ouvir. Digam como se a vida de vocês dependesse disso, meus irmãos e irmãs. La ilaha illallah. Muhammad Allah. Não há outro Deus digno de adoração além de Alá, o Deus de Jesus, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão e o Deus do último e final profeta Muhammad. Não digo que todos na Trafalgar Square ontem à noite sejam islamistas. Na verdade, digo sim. A ocupação de espaços públicos segue totalmente o manual islamista. A Trafalgar Square é de todos. É nosso memorial nacional da independência e salvação, sem relação com o Islã. A noite passada não foi como um jogo de futebol na TV ou uma celebração de São Patrício. Foi um ato de dominação e divisão. Não deveria se repetir. Esse tweet foi visto por 5 milhões de pessoas. Olha isso. O suficiente para iniciar um debate no parlamento. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Eles continuam fazendo isso. Essa é uma reunião do Conselho Municipal de Bristol. É uma reunião do Conselho. Por que ele tem que fazer isso em uma reunião do conselho? Por quê? Vou te dizer por quê. É um sinal de dominação. Estamos aqui. Pare-nos se puder. E eles não vão parar a menos que a gente os pare. E olha isso. Depois de todo esse esforço, eles ainda não estão satisfeitos. Quase metade dos muçulmanos britânicos sente não pertencer ao Reino Unido devido ao aumento das tensões políticas. Permitimos que rezem em nossos pontos turísticos nacionais. Nós deixamos eles rezarem em nossas reuniões do conselho, em nosso parlamento. Nós deixamos eles rezarem em nossos parquinhos. Permitimos que protestassem e sabotassem nossas alianças estratégicas. Nós deixamos eles saírem impunes depois de irem atrás das nossas filhas. E eles ainda não estão satisfeitos. O que você ganhou com isso? Por que não vemos os hindus, os budistas e outras comunidades se comportando assim? Por que não os vemos? Onde eles estão?
E deixe-me dizer, a outra metade dos muçulmanos britânicos que não disseram que não se sentem bem-vindos na Grã-Bretanha, nem todos eles estão completamente felizes também. Eles querem ver mais Islã. Eles pensam, ok, vamos tornar a Grã-Bretanha mais islâmica. Então não pense que a outra metade é como eu. Não pense isso, porque não são. Haverá eleição para o Conselho Local. Todos devem participar. Veja só, permitimos que eles participem das eleições. Enfim, vamos ouvir o Tutiaquia. Isso mesmo, Tutiaquia. Ele faz jus ao nome, não é? Ouça o que ele tem a dizer. E enquanto ele diz que todo mundo pode praticar sua religião, à direita você pode ver uma mulher que estava rezando em silêncio, nem fazia um barulho. Que estava rezando do outro lado da rua. De uma clínica de aborto, rezando para Jesus para, de alguma forma, sei lá, fazer o aborto desaparecer, ou talvez mostrar alguma luz para essas pessoas. De novo, ela está literalmente dizendo isso na cabeça dela. Ela nem está falando isso em voz alta. E ela é presa por esse policial. Então, por um lado, você tem muçulmanos orando em voz alta em um ato de força em nosso marco nacional. Enquanto isso, cristãos são perseguidos assim. Tenho mais exemplos. Quando vejo eventos religiosos na Trafalgar Square, quando vejo hindus celebrando o Diwali, quando vejo judeus celebrando o Hanukkah ao vivo, quando vejo cristãos encenando a paixão de Cristo. Veja o que ocorre com essa mulher cristã deitada. Todos os muçulmanos rezando. Isso mostra a grande força da nossa cidade e do nosso país diversos. Olhe para todos esses idiotas que ainda estão dizendo oba. Nunca ouvi o partido dela mencionar nada além dos eventos muçulmanos. Eu me pergunto por que isso acontece. Talvez nenhuma outra comunidade haja assim, o que mostra que há um problema, meu filho, mas não é questão de raça. Eles não são racistas. Porque se eles fossem racistas, então eles estariam criticando os hindus, os budistas e todo mundo. Mas eles não fazem isso, né? O que difere nesta comunidade? Só quando os muçulmanos estão rezando. A única conclusão é que o Partido Conservador tem um problema com muçulmanos. Todo mundo tem, quem não tem? Por fim, ele pediu aos conservadores que o demitissem. Ele diz, não há problema com liberdade de expressão. Veja, outro pastor cristão do Reino Unido foi preso por pregar o evangelho nas ruas de Londres. Tudo o que você precisa fazer é ver policiais direcionando um pregador em Stratford. E eu já estive nesse lugar, Stratford, do lado de fora do Westfield. Eles são muçulmanos. Eles simplesmente ficam lá com alto-falante, fazendo muita poluição sonora e ficam gritando, berrando o mais alto que podem. É tão nojento e eles podem fazer isso. Mas, aparentemente, quando um cristão faz isso, ele é levado embora. O que eles fizeram? É o maior. Ele já explicou várias vezes. E você não viu isso nesse cenário. Eu não quero simplesmente. E quando se trata dos cristãos, eles nem se importam. É uma pessoa negra, sabe? Porque esses progressistas costumam mostrar que são inclusivos e se esforçam pelas minorias étnicas, dizendo que não são racistas. E quando se trata do cristianismo e de agradar os muçulmanos, eles nem se importam com os negros. Acho que já mostrei o bastante. Esta é uma pesquisa recente. Então, o público em geral vê o Irã de forma negativa. 42 pontos menos 42. Os muçulmanos, por outro lado, os muçulmanos britânicos têm uma visão positiva do Irã, o regime que mata seu próprio povo. É por isso que dizemos que eles têm um conceito diferente de como administrar uma sociedade. A única solução sensata é a remigração. Você não pertence aqui, pois vê o mundo e nossas alianças de outro jeito. A América pergunta, o que houve com o Rolls-Royce dos nossos aliados, o Reino Unido? Foi isso que aconteceu. Por isso, os políticos do Reino Unido querem seus votos. Não podem ofender essas pessoas. Veja o que ocorreu com Anthony Albanese ontem. Anthony Albanese foi vaiado na mesquita de Kemba. Ele escolheu ir a uma das mesquitas mais extremistas da Austrália. E então ele foi vaiado lá. Ele foi destruído. Ele é a nossa principal armadura. China, eles até veem a China de forma mais favorável. Aqui você pode dizer que talvez eles estejam apoiando os irmãos muçulmanos. Por que eles veem a China de forma mais favorável enquanto o público em geral tem uma visão negativa da China? Porque odeiam o Ocidente. Não há outra explicação. Eles odeiam o Ocidente. Eles até gostam da Rússia. Um pouco mais, mas ainda assim isso mostra que eles têm uma opinião favorável. Eles têm uma visão favorável da Rússia. Estou dizendo que até muçulmanos moderados, como os que bebem uísque, odeiam a América e o Ocidente.
Eles simplesmente odeiam o Ocidente. Por quê? Porque eles têm uma visão de mundo diferente. Não adianta bajular eles. Mesmo que você feche todos os bares e cassinos e proíba cachorros, eles ainda não ficariam satisfeitos politicamente. Eles veem o mundo de forma diferente de você e de mim. Olha esse cara racista entrando na conversa. Quando muçulmanos rezam na Trafalgar Square, um membro importante do Partido Conservador chama de dominação. Mas quando todo mundo comemora, isso é chamado de diversidade. Porque o resto não explode nada. Não proíbem pubs, não controlam igrejas, nem intimidam, não há comparação. Literalmente não há comparação. Em breve, outras comunidades também vão se manifestar contra o Islã. Esse será um ponto interessante e o próximo capítulo dessa história. A civilização ocidental, onde outras minorias étnicas ou minorias culturais vão começar a se manifestar contra o Islã. Então, olha isso. Aparentemente, isso aconteceu há apenas alguns dias que eu perdi. Foi no dia 10 de março. Então, bandidos liderados por Bob Blackman da Mesquita Central atacaram a celebração anual sagrada, que são hindus em Harrow, tentando agredir mais de 1.000 devotos hindus pacíficos. Levantei no parlamento, 20 agressores, só uma prisão. A polícia metropolitana precisa responder. Ouça. Então, os hindus também não estão seguros. E os hindus vão descobrir isso muito em breve. Na terça-feira, tivemos a celebração anual do Holi no antigo estacionamento do Harrow Civic Center. Isso acontece há muitos anos. É uma ocasião alegre. Mais de 1.000 pessoas participaram. No entanto, alguns arruaceiros da Mesquita Central, membros da comunidade muçulmana, saíram da mesquita e decidiram atrapalhar o evento. Por quê? Porque é a área deles. Deixe-me te dizer uma coisa. Se os muçulmanos odeiam judeus e cristãos, então eles odeiam os hindus muito mais. No Islã, judeus, cristãos e sabinos, um grupo extinto que Maomé não sabia naquela época que iria desaparecer. Hoje, judeus e cristãos ainda podem viver como cidadãos de terceira classe em um califado islâmico. Você pode pagar a jizya. Você pode ser confinado a papéis limitados na sociedade, mas pode viver. Mas os hindus nem sequer têm essa opção. Os hindus, os politeístas, têm duas opções. Ou se convertem ou morrem. É isso. Por isso esses muçulmanos agora pressionam mais os hindus. Por algum motivo não vi nenhum vídeo sobre isso. Eu não sei o que aconteceu. Claro, na grande mídia não falou sobre isso, mas nem mesmo apareceu nas redes sociais. Nós lembramos o que aconteceu há 2 anos em Leicester, onde muçulmanos atacaram a comunidade hindu, onde Muhammad foi lá e depois perdeu o caso contra Douglas Murray. Isso aconteceu há 2 anos. Isso aconteceu há apenas 1 semana. Isso vai acontecer muito mais. E nós vamos ver muito mais hindus e sikhs saindo e dizendo: eu acho que vai ficar realmente difícil para os esquerdistas radicais, então. E, de novo, eles não conseguem se controlar. Alguém pode perguntar por que eles agem tão estupidamente? Porque se você começar a agir assim agora, obviamente vai se isolar e vai antagonizar muito mais pessoas, não só os brancos que podem ser facilmente silenciados por acusações de serem bandidos racistas de extrema direita. Mas você também vai antagonizar as outras pessoas não brancas. Você está deixando uma escolha muito difícil para os esquerdistas radicais escolherem entre os muçulmanos, os hindus, os sikhs e outras pessoas não brancas. Quem eles vão escolher? Ainda acho que os esquerdistas radicais não são cegos e não são tão estúpidos assim. Eles sabem o que está acontecendo. Mas é um casamento de conveniência que não termina muito bem para a esquerda quando se trata de alianças profanas entre o Islã e a extrema esquerda. Desligaram os alto-falantes, desconectaram o sistema de áudio e foram expulsos pelos seguranças. Isso já foi ruim o suficiente. Eles voltaram com mais 20 capangas e tentaram atacar as pessoas que estavam comemorando. Agora isso foi em Harrow, onde temos excelentes relações comunitárias. E eu espero que isso, obviamente, não aconteça em nenhum outro lugar ou novamente. Boa sorte, isso vai continuar. Então, o que deve acontecer é... Então, em lugares como Harrow, Leicester e Southall, onde há uma grande comunidade hindu e sikh junto com a comunidade muçulmana, eles serão forçados a sair. Isso vai acontecer. Eles serão forçados a sair. Muitos hindus e sikhs de esquerda ainda apoiam esses islamistas. Eles acham que existe uma boa aliança entre todas as pessoas não brancas contra o homem branco malvado. Você saberá logo. O homem branco não é malvado.
Há uma ideologia que é a criança problema. Em todo o país sempre existe uma comunidade. Mas a triste realidade é que as crescentes tensões entre comunidades por diversos motivos ao redor do mundo devem ser acalmadas por nós, políticos. Posso perguntar então ao líder se podemos ter uma declaração na próxima semana sobre o que será feito para acalmar essas tensões comunitárias e garantir que as pessoas possam celebrar em paz e harmonia como deve ser. Por que ninguém aplaudiu ele? Veja, é por isso que eu disse que essa não é uma visão nobremente antirracista dessas pessoas. Quero dizer, se você quer proteger os muçulmanos porque é a religião do homem de pele escura, então por que você não demonstra a mesma paixão ao defender os hindus e os sikhs? A discriminação ficou evidente durante os distúrbios em Leicester. Vimos como a grande mídia, principalmente a mídia de esquerda, inicialmente retratou os hindus como causadores de problemas. Quando surgiram mais evidências, vimos que eram os mesmos suspeitos. Mas por que essa discriminação? É porque eles sabem que os muçulmanos são mais numerosos, então são mais úteis na hora dos votos? Então ele retuitou isso uma semana depois. Bob Blackman está dizendo: desde que levantei isso no parlamento, a violência não parou. Aparentemente ainda continua. Negócios hindus e sikhs em Wembley foram destruídos. Está piorando. Vai piorar ainda mais. Homens agredidos em banheiros de restaurantes. 4 esfaqueados na Ealing Road. Ealing é um lugar agradável. Os autores do ataque sagrado original continuam em grande parte foragidos e continuarão foragidos. Então, com o incidente na Trafalgar Square, até mesmo Nigel Farage fez uma declaração. Ouça só. Dê uma olhada neste pequeno trecho. Isso ocorreu na Trafalgar Square na segunda-feira. O que testemunhamos na segunda-feira em Londres, na histórica Trafalgar Square, em um país que foi baseado e construído sobre valores judaico-cristãos, porque isso está na base de tudo o que este país sempre foi. O que testemunhamos lá foi um grupo de pessoas liderado pelo terrível Sadiq. Há 2 anos ninguém podia dizer isso, pessoal. Isso está sendo falado abertamente, só vai piorar. É por isso que continuo esperançoso. Vejo muitos comentários nos meus vídeos e muitos parecem pessimistas ou deprimidos. Por favor, não percam a esperança, pessoal. Estamos entrando na fase crítica dessa luta. E, sinceramente, eu não acho que vamos perder nenhum dos nossos países. Vamos passar por uma fase de correção de ordem. As coisas vão se corrigir sozinhas. Vão sim. Mas não se a gente ficar de braços cruzados. Vamos ter que fazer alguma coisa. E olha isso. Nigel Farage. Veja o que ele falou recentemente. Isso foi o que ele disse recentemente, quando achou que era a nova voz da direita ou conservadora na Grã-Bretanha. E não importa o que ele diga, ele vai ditar as regras. Na verdade, o Restaurar a Grã-Bretanha postou isso. Veja, este é um vídeo que acabamos de assistir de Nigel Faraday, onde ele está dizendo: este é um país judaico-cristão e os muçulmanos vocês precisam ficar no seu lugar, blá blá blá. Há 6 meses ele disse isso. O Restaurar a Grã-Bretanha publicou logo abaixo. Mas o ponto principal é que temos uma população muçulmana na Grã-Bretanha crescendo cerca de 75% a cada 10 anos. É exatamente onde estamos. Se alienarmos politicamente todo o Islã, nós vamos perder. Nós vamos perder. Então, como se inclui? Nós vamos perder até 2050. Deus sabe em que estado terrível estaremos. Ele basicamente disse que não devemos alienar o Islã, e agora ele quer aliená-los. Sabe por que ele está fazendo isso? Rupert Lowe está batendo a porta. Rupert Lowe, que eu realmente admiro e eu gosto muito dele. Mas, de novo, ele é um político. Eu não sei. Vamos ver como as coisas vão. Foi isso que Rupert Lowe disse. Esse é o futuro dos países ocidentais. A Grã-Bretanha ainda não é islâmica. Não devemos mudar nosso modo de vida para acomodar práticas como essa lei. Não queremos isso nem ouvir. Afaste isso de mim. Não tenho tempo para essas besteiras ou ideias sem lugar numa sociedade civilizada. 100% lei sharia, burca, abate halal, casamento entre primos, gangues de estupro e outros.
A Grã-Bretanha é um país cristão e, sob um governo britânico restaurado, continuaria assim. Não toleraríamos orações islâmicas em massa dominando os espaços públicos. Escolas inteiras não seriam fechadas por causa do Eid e as crianças não seriam assediadas por comerem durante o Ramadã. E eu relatei isso há alguns vídeos atrás. Conselhos do Partido Trabalhista no norte da Inglaterra recomendaram que as escolas evitem desenhar e tocar música porque isso é ofensivo para muçulmanos. Não vou permitir isso. Nenhum partido político deveria jamais permitir isso. Se você tem problema com música, vá para o Afeganistão. Lá não tem música. Se você tem problema com mulheres ocidentais não usando burcas, usando roupas reveladoras, vá para o Afeganistão. Lá você vai ver muitas mulheres em sacos de lixo. Este país claramente não é o lugar certo para você. Pare de arrumar desculpas para essas pessoas. Nada disso é controverso, nada disso deveria gerar histeria, mas é claro, vai gerar. Se um muçulmano quer viver sob a lei Sharia, há muitos países para escolher. Afeganistão. Desejo boa sorte em suas viagens. Mas aqui é a Grã-Bretanha, e nós já toleramos o intolerável por tempo demais. Isso precisa acabar. Finalmente existe um partido político que tem a coragem de, sem pedir desculpas, defender o modo de vida britânico que está absolutamente enraizado no cristianismo. O partido é o Restaurar a Grã-Bretanha e Harry Sultan... Acho que houve outro tweet depois. Sim, saiu às 5 horas. Hoje fui chamado de racista e islamofóbico centenas de vezes por expor a política do Restaurar a Grã-Bretanha sobre proibir abate halal, burca e lei sharia. Casamento entre primos, orações públicas e muito mais. Quero deixar claro. Quero ser absolutamente claro ao dizer, quero deixar bem claro qual é a resposta oficial do nosso partido. Nós não damos a mínima. Gente, é essa a atitude que precisamos aqui na Austrália também. Como Anthony Albanese descobriu hoje, ele foi vaiado por muçulmanos quando foi às mesquitas deles para desejar um feliz Eid. Ele ainda está esperando que, bajulando os islamistas, consiga o voto dos muçulmanos. Estou te dizendo, o Partido Trabalhista Australiano vai perder o voto dos muçulmanos, assim como seus colegas na Grã-Bretanha. Isso vai acontecer. Enfim, pessoal, tempos melhores virão. Esse não é momento de perder a esperança, meus amigos.